Muito bem. Queridos, para quem não está se achando, bom dia, aula de saúde coletiva. E nós estávamos falando na aula passada sobre o pacto de saúde. Queridos, essa aula de pacto não cai nessa nossa provinha, porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir dar ela por completo e, de fato, já montei a prova. Então, essa aula do pacto não cai. Mas eu também não posso não dar essa aula do pacto, porque senão a gente não vai ter tempo de ver tudo. Então, eu preciso continuar esse assunto, mesmo ele não sendo um assunto de prova, desta prova, né? Agora. Ah, para quem já deu uma olhadinha lá no fórum, tem uma atividade no fórum, eu posso voltar a falar dela no final da aula, quando outros alunos entrarem também. Queridos, é uma atividade bem curta, são só duas perguntinhas, mas é porque eu preciso registrar a presença de vocês, né? Então, alguma coisa tínhamos que fazer lá no fórum para que seja registrada a presença, seja aqui nessa aula presencial ou lá no fórum, né? Contando com a presença dessa semana. Então, eu coloquei um artigo sobre o Programa Nacional de Humanização. Quem já viu lá, quem já deu uma olhadinha lá no fórum já viu, ela já tá, essa atividade já está disponível até desde ontem à noite, eu já deixei. E ela fica até amanhã disponível. São só duas perguntas. É um artigo sobre humanização e duas perguntinhas para você lá. Alguns de vocês, talvez, não sei se vocês já conhecem o tema de humanização, mas eu, quando me deparei pela primeira vez com o tema, eu fiquei até, assim, assustada. Pensei, como assim humanização? Sim, profissionais de saúde precisam estudar e entender o que é trabalho humanizado. De fato, a primeira vez que eu tomei contato com o tema, eu também era estudante, eu tinha, faz 20 anos atrás, eu pensei, não pode. O profissional que escolheu a área de saúde já é por si só um profissional mais humanizado, certo? A gente escolheu trabalhar com pessoas, não escolhemos? Escolhemos trabalhar com saúde, escolhemos trabalhar com as queixas das pessoas, escolhemos trabalhar com gente e com as dores das pessoas. Isso por si só já faz de nós pessoas humanizadas, mas infelizmente não é sempre assim. Nós precisamos, eu aprendi a entender e a valorizar isso, nós precisamos de tempo em tempo nos humanizarmos. Os nossos cursos da área de saúde, o de vocês não é diferente, são cursos extremamente tecnicistas, extremamente biologicistas. É natural da nossa formação. Porém, nós não vamos lidar com números, com máquinas. Nós vamos lidar com doenças, mas essas doenças estão dentro de pessoas. E, na verdade, o nosso assunto são pessoas. E por isso, há necessidade de nós, profissionais de saúde das mais diferentes áreas, nos humanizarmos para o atendimento. Por conta disso, o SUS tem um programa chamado Programa Nacional de Humanização, que se chama Humaniza SUS. Mas não é somente dentro do sistema público. No sistema privado também essa prerrogativa existe da humanização do nosso trabalho. Daquele nosso trabalho sem julgamento, né? Daquele nosso atendimento do nosso paciente, não pensando exclusivamente na doença que ele apresenta ou na queixa, mas na história, né, de vida, na história que o indivíduo traz. Então, há sempre necessidade da gente se humanizar para o atendimento. Como nem tudo que a gente quer falar de saúde coletiva a gente consegue falar na aula, nem na presencial, e aqui agora nesse formato da aula remota, as coisas parecem de fato ficar ainda distantes, eu coloquei o artigo lá para que vocês tivessem contato com o tema humanização. E tem lá duas perguntinhas bastante simples para que conste a presença dessa semana. Esse fórum não vale nota, né? Foi só o fórum de semana passada que valia nota. E serve para que você tenha contato com esse assunto e com a necessidade de nós, profissionais de saúde, nos humanizarmos para o atendimento. Bom, para quem lembra onde que nós paramos na aula passada, nós falávamos de pacto, eu fiz vocês repetirem, né? Acho que fiz vocês repetirem, já está até compartilhada a tela, acho que vocês estão vendo aí. Sobre o Pacto de Saúde assinado lá em 2006, vocês não precisam decorar a data, mas a linha da ideia do raciocínio. Lá em 2006, os gestores das três grandes esferas de governo, na época presidente, governadores e prefeitos, assinaram o Pacto pela Saúde, se comprometendo com as ações de saúde pública e coletiva, independente dos mandatos de governo, independente de quem eram os mandatários da época e quem viria a ser os próximos.
Esses pactos, eles foram pactuados em 3 grandes linhas de trabalho, então vocês viram lá comigo Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão, e a gente já deu uma conversada um pouco sobre o que isso se trata, falamos da atenção básica, do chamado PAB fixo, que é aquele recurso que todo município, todos os estados recebem de forma fixa, de acordo com a demografia do município. Então, a quantidade absoluta de pacientes, quantos são usuários de SUS, o governo federal repassa aos municípios um valor fixo por município, diferente um do outro, claro. Porém, além do PAB fixo, temos também o chamado PAB variável, que é o repasse de recursos de acordo com a produtividade do município, e por isso a nossa necessidade de registrar tudo e qualquer procedimento que a gente faz, tanto na esfera pública quanto na privada. Por que a gente precisa registrar tudo que faz também no consultório privado? Porque mesmo em consultórios privados, todos nós temos um chamado número de CNES, que é um Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Anote aí você o CNES, C-N-E-S. Se você já trabalha numa clínica de odonto, você já tem um CNES aí dentro desse estabelecimento. Todos os estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou privados, eles têm um CNES. E você, profissional de saúde, está cadastrado nesse estabelecimento. Então, se você já trabalha em alguma clínica, em algum lugar, você está cadastrado para trabalhar aí dentro deste lugar. Você pode trabalhar em outro? Pode, claro. Você pode ter 3, 4 vínculos de trabalho com clínicas, hospitais, no SUS, fora dele. Nós podemos ter muitas linhas de trabalho, mas você tem, então, cadastro em todos esses lugares. Para que, de fato, a vigilância sanitária saiba onde é que você está trabalhando. Saiba onde que você está atuando, porque você exerce um serviço de interesse para a saúde, de interesse para a vigilância sanitária. Então, nós temos que registrar tudo que fazemos, temos que registrar tanto no prontuário do nosso paciente, temos que registrar os procedimentos que executamos, e no caso da esfera pública, a necessidade desse registro para que venha um recurso público específico destinado para aquele município, aquele procedimento ali, para custear aquele gasto em saúde. O dinheiro vem dividido em blocos, eu já disse a vocês, os recursos vêm divididos de forma a minimizar a chance de corrupção, de desvio de verba, e para que os serviços sejam garantidos os seus custeios. Então, vem dinheiro específico para atenção primária, dinheiro específico para os programas odontológicos, específico para a saúde mental, para o controle de malária, dengue, para o HIV. Todos os recursos vêm empacotadinhos aí para o atendimento da chamada baixa complexidade, ou atenção primária, esse assunto de prova, galera, níveis de complexidade, para a média e alta complexidade, que incluem daí, por exemplo, próteses dentárias, o centro de especialidade odontológica, os outros tipos de sistemas integrados que referenciam os profissionais especialistas. Então, o médico encaminha para o especialista através de um sistema chamado Integra SUS. É uma plataforma que alimenta dados. Essa semana aconteceu uma coisa super interessante, vai bem ao encontro a esse slide aí do pacto de gestão que a gente tá. Vocês devem ter visto esses sertanejos que fizeram uma série de lives agora no período da quarentena, e muitos desses shows foram com angariação de recursos para o Hospital de Barretos. Esse pessoal sertanejo é muito ligado lá em Barretos, e em Barretos tem um grande hospital que atende o Brasil inteiro, o Hospital do Câncer de Barretos. Lá tem atendimentos para o câncer, inclusive para cânceres orais, cânceres bucais, sim, tem muitos dentistas, cirurgiões dentistas trabalhando lá, para remoção de tumores e pólipos de câncer oral. E esse hospital é exclusivamente público, ele é gratuito para todo mundo, ninguém paga nada para ser atendido lá. Esse hospital depende do SUS, claro, é um hospital exclusivamente do SUS, e claro que também está passando por problemas, claro que também tem pacientes lá, muitos pacientes doentes lá também. E a renda dessas lives de sertanejo dessa semana foi para o Hospital de Barretos, e é muito bom. Esse hospital atende 5.000 atendimentos por dia, é um gigantesco de um hospital, maior do que qualquer um dos nossos aqui em Curitiba, por exemplo. Então, esse hospital é um exemplo daquilo que a gente chama de média e baixa e alta complexidade.
ele é financiado pelo recurso que a gente chama de bloco 2 do Pacto de Gestão. Então, os recursos federais que a União recebe dos impostos que pagamos, eu dei uma aula, já falei até de impostos em sala de aula, esses recursos são reenviados para o Conselho de Procedimentos de média e alta complexidade. Por exemplo, o Hospital de Barretos e vários outros atendimentos. E aqui nos slides seguintes, vocês vão ver de que outras formas a gente divide o recurso público para custear as mais diversas ações. Desde a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental. Deixa eu minimizar isso aqui para ficar mais fácil de enxergar o próprio slide. O programa de combate à DST e AIDS, o programa de hipertensão e diabetes, o bloco da assistência farmacêutica, olha lá, parte deste pacto de gestão lá no chamado bloco 4, só para que vocês entendam como é que isso se organiza, custeia medicamentos para dispensar de forma gratuita para as populações. Então, desde programas de doenças endêmicas do Brasil, clássicas, né, prevalentes, como o programa de hipertensão, diabetes, programa de asma, de rinite, de saúde mental, de saúde da mulher, de combate ao tabaco. Para quem não sabe, o combate ao tabaco é uma doença que pode ser curada com tratamento e medicamento pelo SUS. Então, se você conhece alguém que quer parar de fumar e não consegue parar de fumar sozinho, tem um atendimento gratuito onde você consegue o atendimento médico, o medicamento de forma gratuita, não só o medicamento como comprimido, mas as gomas de mascar, os chicletes que combatem a nicotina e até os adesivos, né? Os adesivos de nicotina para o indivíduo largar o hábito do cigarro, por exemplo. Isso é gratuito, é previsto no SUS, mas o paciente precisa buscar esse atendimento lá na unidade de saúde. Eu quero parar de fumar, não consigo de forma sozinha, preciso de ajuda. Isso existe, muitas pessoas desconhecem o programa do tabaco, acham que não dá para ter medicamento de graça para parar de fumar, mas dá sim. Esse, por exemplo, é um dos envios de dinheiro assim fracionado, dividido em blocos, que o governo federal, o Ministério da Saúde, repassa para todos os municípios. Nesse chamado bloco 4, ainda pertencente à chamada assistência farmacêutica, quem está me acompanhando, estou no slide 13, medicamentos específicos para o controle de endemias, como tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, a doença de Chagas, o combate ao HIV, também a influenza, que tem medicamento específico, né? Vários de vocês já devem ter tomado o medicamento do Tamiflu para o combate ao H1N1, e agora, provavelmente, os medicamentos que forem disponibilizados para o combate ao coronavírus também vão entrar aí dentro dessa etapa do financiamento público. Então, provavelmente, ano que vem, nós vamos ter medicamento dispensado para a população gratuitamente para o coronavírus? Sim, provavelmente nós teremos. E o que isso vai ser custeado dessa forma, junto com outros medicamentos das chamadas controles de endemias. Eu falei na aula passada para vocês da malária, que é uma doença muito prevalente em outras regiões do Brasil. Aqui no Sul, praticamente, ela não existe, mas os medicamentos são dispensados de forma gratuita para a população. Queridos, eu não vou repassar todos os slides dessa aula, eu queria explicar para vocês do que se trata o Pacto de Gestão, o que compõe os diversos serviços disponibilizados. Então, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, hoje mais do que nunca, de uma importância incrível para o país, para que a gente consiga fazer contagem de casos, por exemplo, desta pandemia que estamos vivendo, mas para que a gente consiga vigiar e cuidar da saúde da população, a gente precisa investir em vigilância epidemiológica. Isso precisa ter programas bons, precisa ter tecnologia de informação, isso precisa ser alimentado, os dados, para que a gente saiba o tamanho do problema, né? A gente saiba como tratar o inimigo se a gente souber o tamanho do problema. Então,
vai muito além da unidade de saúde. Eu quero dizer a vocês, nesse começo de ensino do que é o SUS implantado no país, que não é só o posto, não é só aquela unidade básica de saúde, mas é também vários serviços voltados à vigilância, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vários serviços que envolvem o Sistema Único de Saúde, que não é simplesmente ir lá na unidade de saúde, lutar por uma consulta, dormir na fila para poder ter um atendimento às 5 horas da manhã. Não, as coisas vão muito além daquilo que talvez o usuário do sistema tenha contato, saiba disso. Falei para vocês do CNES, aí nesse slide 23, vocês conseguem ver, manter atualizado o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que todos nós, profissionais de saúde, temos que manter atualizado, não importa onde você trabalhe. É um cadastro que faz com que o Ministério da Saúde saiba todo mundo onde é que está trabalhando. Então, mesmo que você trabalhe em 3, 4 lugares, você tem que ter 3, 4 cadastros em 3, 4 estabelecimentos com CNES diferentes. Não tem problema. Mas isso tudo tem que estar regulamentado. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Se você está vinculado num hospital, você tem que estar naquele hospital, naquele horário que você se comprometeu. E na sua clínica particular, no outro horário, que é fora do horário do hospital, por exemplo. Isso tudo é regulamentado, isso tudo é fiscalizado pelo cadastro do CNES. Queridos, a aula de pacto já está disponível lá para vocês no estúdio. Eu queria começar uma outra fala com vocês para mostrar para vocês um outro assunto, porque senão eu não consigo ir para frente. E mesmo esse assunto só ficando para a próxima aula, eu não posso deixar de começar a falar dele. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Sim. Tá vendo a aula de redes de atenção à saúde? Sim? Sim. Sim, muito bem. Sim. Para você que está dormindo, bom dia. Que saudades de estar aí com vocês, debaixo desse edredom. Você está embaixo do edredom. Pessoal, vamos lá. O que vocês acham que é trabalhar em rede? Vocês já devem ter uma boa ideia do que seja. O que é trabalhar em rede? Pode falar enquanto eu tomo água. Vamos lá, o que é trabalhar em rede? Diga para mim. Pode falar no chat também, quem está tímido de falar ao vivo. Pode falar no chat. Ah, o slide ainda está no pacto? Não está no slide. Espere um pouco. Já vamos resolver isso. Muito bem, agora você está vendo a aula de redes. Queridos, o que é trabalhar em rede? Não sei. Tudo bem, não é obrigada a saber mesmo. Vamos lá. Trabalhar em rede é de fato que um profissional de saúde saiba o que o outro está fazendo. Essa é a grande jogada da comunicação do trabalho. Essa ideia de trabalhar em rede começa pelo prontuário. Quando você executa um atendimento com o paciente, você preenche um prontuário, certo? Se outro profissional der continuidade ao teu trabalho, ele sabe onde você parou. Então, especialmente em relação ao atendimento odontológico. Ah, você fez determinado procedimento, e se você não atendê-lo no próximo atendimento, naquela clínica grande, que tem dezenas de dentistas trabalhando, se outro dentista der continuidade ao caso, ele saberá aonde você parou. Isso é um exemplo de atendimento em rede. Na área médica, por exemplo, é muito importante que um médico converse com o outro, ou que você converse com o médico. Porque o médico, quando encaminha um paciente para um outro colega profissional, vamos imaginar um clínico geral, um médico de medicina e comunidade, encaminhando um paciente para o endocrinologista para tratar o problema de tireoide dele. Imagine que é um problema grave, o médico de comunidade não
ele encaminha para o amigo. E ele encaminha para o colega endocrinologista e ele encaminha com a queixa. Ele encaminha com a descrição do caso. Então, não é simplesmente dar um papel na mão do paciente e dizer, vai lá procurar um endócrino porque você precisa do endócrino. Não. Há necessidade de comunicação do caso. Quando a gente tem acesso ao prontuário eletrônico e o outro médico vai ter vistas ao prontuário, fica fácil. Você explica no prontuário do paciente por que você está encaminhando, porque trata-se de um caso complexo, onde eu não consigo, no meu manejo clínico, dar conta desse caso, eu preciso da intervenção especializada e você explica a patologia. Tá bom. Mas digamos que é um paciente que não vai ter acesso ao mesmo prontuário eletrônico que você. O que você vai? Você vai fazer uma carta, você vai escrever, ou você vai mandar um e-mail, mas você vai de alguma forma se comunicar com esse profissional. Porque ele precisa saber que paciente ele está recebendo. É muito bom que seja assim, que nós consigamos trabalhar no formato de rede. Dentro do SUS existe um sistema informatizado. O médico conversa com o outro pelo prontuário e tem até chat de comunicação onde você consegue mandar uma mensagem para o teu colega que trabalha lá na especializada enquanto você está aqui na unidade básica. E vai brotar uma janela lá, vai brotar um pop-up na tela dele onde ele consegue saber informação. Também a gente tem redes de grupos de WhatsApp, vocês sabem disso, a gente fica trocando figurinha e discutindo o caso, às vezes isso da forma mais errada possível, da forma mais antiética que acontece, expondo o paciente, mostrando foto desagradável, não se deve fazer isso. Mas, de certa forma, o WhatsApp possibilitou a comunicação entre profissionais para que a gente aprenda a trabalhar em rede. Claro que a informatização ajuda muito nisso. Antes existiam os prontuários físicos, a gente preenchia papel, hoje está muito mais rápida essa conversa, esse trabalho em rede. Gente, na sequência desses slides, vocês vão ver por que é tão importante trabalharmos em rede. Devemos trabalhar em rede porque convivemos com uma situação de saúde no Brasil que a gente chama de tripla carga de doenças. Quem está me acompanhando no slide, eu estou no slide 6. Tripla carga de doenças. Infelizmente, o Brasil não deixou de sofrer de doenças de país de terceiro mundo, de país pobre, de país carente. Acho que eu falei isso para vocês lá naquelas primeiras aulas inaugurais, lá no auditório, lá da universidade. Por que é tão importante que a gente trabalhe em rede? Para que a gente consiga lidar com esse cenário que o Brasil tem. Então, nós continuamos tendo aquela chamada agenda não concluída de casos, nós continuamos tendo quantidades grandes de doenças infecciosas, de desnutrição, de carências, de doenças diarreicas, isso quer dizer doenças veiculadas pela água, doenças típicas de países pobres. Ainda temos, não nos livramos delas. Cada vez menos, mas ainda temos. Uma predominância enorme, uma forte predominância da chamada doença crônica, das doenças relacionadas à obesidade, do tabaco, do uso excessivo de álcool, do sedentarismo, da falta de atividade física, de uma alimentação errada, cheia de açúcar simples, que gera, por exemplo, um caminhão de doenças orais, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Portanto, nós convivemos com esse problema que ainda é maior, ainda é agravado pelo chamado crescimento das causas externas. As causas externas, aí se somam as violências, a violência urbana, a violência no trânsito, os índices de suicídio. A estes tipos de doença, a esse tipo de morbidade, a gente chama de causas externas. Então, hoje o país, não é somente o Brasil, mas o Brasil é um grande exemplo, convive com aquilo que a gente chama de tripla carga de doença. Doenças típicas de país carente, doenças típicas de país rico, desenvolvido, doença crônica, doença degenerativa e doença e morte por causas externas. Então, essa tripla carga de doença, isso já foi assunto do Enem, isso já foi assunto de ENAD, de Exame Nacional de Ensino Superior, onde avalia a qualidade do ensino superior no Brasil. Esse tema, principalmente na redação, né, já foi muito assunto de provas aí no Brasil inteiro, provas oficiais. Essa tripla carga de doenças. E para isso a gente precisa se comunicar. Para isso, nós, profissionais de saúde, precisamos trabalhar em rede. Você não vai ter sucesso profissional se você não tiver ajuda de outros profissionais para te ajudar. O paciente
chega para você com uma queixa oral, uma queixa odontológica, mas ele não é só isso, né? Ele também é um paciente que é hipertenso, ele também é diabético, ele também tem uma doença venérea, ele também tem uma carência financeira, ele também tem doenças emocionais instaladas, ele tem um componente depressivo, eu não sei, mas ele não é só aquela queixa oral, bucal que ele traz para você no consultório. Então, porque o paciente não é só uma doença, o paciente não é só um CID, né, um diagnóstico, é porque ele tem, de fato, uma característica sistêmica, é uma vida, é um indivíduo, não é uma doença, é que nós temos que aprender a trabalhar em rede. Então, essa chamada incoerência entre a nossa situação de saúde, que tem essa transição demográfica, um processo de transição nutricional, um processo de transição epidemiológico, com a forte predominância de doença crônica, faz com que a gente trabalhe de forma muito fragmentada, de forma muito episódico e reativo. E tá aí profissional que trabalha de forma episódica é o profissional dentista. Vocês já devem saber, alguns de vocês têm familiares que são dentistas também, sabem que quando o paciente chega para vocês, muitos dos problemas já estão muito agravados. Seria muito bom que todas as famílias fossem e levassem os seus filhos preventivamente de 6 em 6 meses ao dentista. Isso não é o preconizado? Que as mães levem os filhos de 6 em 6 meses no profissional dentista? Isso é o preconizado. Na saúde pública, na saúde privada, mas nem todo mundo faz isso. Pelo contrário, a minoria faz isso. Aí quando o paciente chega para você e você pergunta qual a última vez que foi no dentista, ele foi há 1 ano atrás, ele foi há 2 anos atrás, ele foi há 10 anos atrás. Muitos pacientes chegam assim para vocês com uma quantidade incrível de doença bucal para tratar. Pode falar. Alô? Quem quer falar? Ninguém quer falar, só deixou o microfone ligado só para fazer bagunça? Né? Exato, tá fazendo barulho. Tudo bem, chama para participar da aula junto, tá? Tá convidado para participar da aula junto. Acho que ela desligou o áudio lá, né? Então, voltando lá. Muitos dos pacientes chegam para vocês com uma coleção de problemas, com afecções bucais, com um acúmulo de tártaro incrível, com doenças periodontais, com uma série de problemas. Então, a gente não consegue, a gente gostaria, mas a gente não consegue muito fazer prevenção. Tomara que esse quadro mude, tomara que quando vocês se formarem, a realidade epidemiológica do Brasil seja diferente, mas de fato eu acho que muito ainda vai ser como ainda é hoje. A gente trabalhar de forma episódica e reativa. O paciente demora muito para voltar no profissional, demora muito para cuidar e prevenir doenças bucais. Quando ele chega para você, ele tem muitos problemas para resolver. Você não consegue, num atendimento só, fazer tantos procedimentos para resolver a condição do paciente. Ele precisa ficar retornando até que você vença tanta demanda que está ali instalada, tanto problema para resolver de procedimentos para serem executados na boca do paciente. Isso quer dizer, prevenção você não conseguiu fazer, você já chegou em contato com o paciente já muito deteriorada a saúde bucal dele. Isso não é só uma realidade do dentista, isso é uma realidade do psicólogo, que quando recebe o paciente já está com a condição muito agravada de saúde mental, já está sem autoestima, já tem um componente depressivo grave, já tem um cognitivo importante aí rebaixado. Então, poxa, poderíamos ter feito prevenção se tivesse entrado em contato antes, né, o paciente com o profissional. Isso se dá em todas as especialidades médicas e não médicas. É a predominância de condição crônica, de um sistema fragmentado, você só trata uma parte, não se comunica com o profissional que trata a outra, e faz com que a gente tenha atendimento extremamente reativo. Uma coisa que eu sei que já comentei até em sala de aula é como eu gostaria de trabalhar fazendo prevenção. Eu adoraria trabalhar todo dia fazendo prevenção. Todo dia trabalhar ensinando as pessoas a se alimentar de forma saudável, prevenindo doença crônica.
Infelizmente, eu faço muito pouco isso. Infelizmente, eu tenho contato com o paciente com muitas doenças instaladas, aonde eu tenho que, de fato, fazer uma dieta muito mais restrita para ele, aonde eu tenho que posar de malvada, porque eu não deixo ele comer, mas, claro, eu já tenho muitas coisas importantes para corrigir na saúde dele, e se a alimentação não for bem regrada, nós teremos sérios problemas. Então, a gente fica de malvado, né? Mas porque se o paciente tivesse nos procurado antes, a coisa seria muito mais simples e não seria tão agressivo a mudança de estilo de vida. Então, essa discussão, gente, é uma discussão muito rica sobre o nosso comportamento enquanto rede, o nosso comportamento de forma preventiva para evitar que situações crônicas agudizem e se tornem graves, é fazer prevenção para que condições crônicas se mantenham estabilizadas e não se transformem em condições agudizadas, em inflamações agudas, por exemplo, e para que a gente saiba trabalhar em rede. Sempre que você encaminhar um paciente para um outro profissional, por qualquer razão, um profissional especializado, mais especializado que você em determinada área, ou o contrário, você é o especialista, mas ele volta a fazer o atendimento básico no dentista lá da básica, no dentista generalista que atende ele. Não esqueça de fazer uma referência do que você fez. A gente chama esse protocolo de referência contra referência. Isso quer dizer, o paciente foi encaminhado para o especialista para tratar a sua condição e depois ele volta para o profissional generalista, seja o médico, seja o dentista, por exemplo. Não tem dentista que só faz ortodontia? Quantos e quantos dentistas só fazem ortodontia? Isso faz com que os pacientes tenham que ter um dentista generalista e um exclusivo para ortodontia. E esse de ortodontia não vai nunca se conversar com o generalista? De forma alguma, tem que se conversar. O ortodontista tem que manter atualizado o dentista básico, o dentista generalista, sobre o que ele está fazendo no procedimento dele, no tratamento ortodôntico. Então, essa conversa tem que existir. Se vai ser na base do prontuário, se vocês vão se falar pelo WhatsApp, se vocês vão mandar e-mail com carta, com atualização do quadro, eu não sei, mas vocês têm que trabalhar em rede. Nós precisamos trabalhar em rede e, por exemplo, dentro do sistema público, a rede é algo obrigatório. Aqui está dando um exemplo que foge da área de odontologia, mas da área do diabetes. Observe esses quadros. O diabetes, ele é muito grave no Brasil e ele é muito grave no mundo inteiro. Ele é muito grave nos Estados Unidos, por exemplo. Aí você vai ver aí o gasto em saúde que é dispensado no Brasil e quanto é dispensado em gasto de saúde nos Estados Unidos, por exemplo. Esse slide, ele mostra, primeiro que os Estados Unidos gastam muito mais em diabetes do que nós brasileiros. Mas eles gastam mais por quê? Porque eles têm mais diabéticos? Sim, eles têm mais diabéticos. A população é maior que a do Brasil e a população diabética é muito maior. É muito maior porque eles têm mais obesidade no país deles? Também, deve ser uma razão. Mas é muito maior porque eles diagnosticam mais diabetes. Isso quer dizer que aqui nós temos muitos diabéticos no Brasil que não sabem que são diabéticos? Muitos. Há, inclusive, posicionamentos da Associação Brasileira de Diabetes, uma das mais conceituadas associações do Brasil, que diz que metade dos diabéticos não sabe que é diabético. Daí tem até uma piada que diz, tá, mas por que a gente não conta para eles então? Se eles não sabem que são, a gente precisa contar. Sim, a gente precisa contar. Nós precisamos diagnosticar esses diabéticos. Nós precisamos que esses indivíduos que são diabéticos e nunca fazem um exame, que sentem muita sede, que urinam muito, que têm muita fome, que são características sintomatológicas do diabetes, logo que a gente descobre ela, e eles não associam isso, que tem visão turva, que tem dificuldade para enxergar de longe, e que acostumam-se com esses sintomas e não diagnosticam a doença. A gente precisa, de fato, que o atendimento chegue até os pacientes, que a gente diagnostique a patologia e trate ela para devolver a qualidade de vida do indivíduo, para evitar o agravamento do quadro. É o indivíduo que não tem que ter falência renal por causa de diabetes, não tem que ter doença visual, doença ocular grave por causa de diabetes. Não, nós conseguimos fazer o controle da doença. Já falei isso para vocês, já brinquei, diabético bem cuidado, bem monitorado, vai morrer aos 90 anos atropelado, mas não vai morrer disso.
não é? Eu sei, é uma brincadeira meio mórbida, mas essa é a grande verdade. O idoso não precisa morrer de sua doença base, não. Se for bem monitorado, ele vai conviver com a doença crônica dele de forma estabilizada. E vai ter outro agravo, não vai ser a doença base dele. Então, esse slide é para mostrar que também nós gastamos menos do que os Estados Unidos no controle do diabetes e em várias outras doenças, porque nós temos sistema público. Nos Estados Unidos não tem sistema público, é tudo privado, tudo. Então, só tem atendimento à saúde quem pode pagar? Sim, só tem atendimento à saúde quem pode pagar. Então, todo mundo tem que pagar uma seguridade de saúde lá? Todo mundo tem que pagar um plano de saúde lá. Todo mundo tem que pagar a seguridade social para ter acesso ao atendimento. E quando a gente fala em seguridade, o estrangeiro, o imigrante, por exemplo, não está incluído nisso. Então, o imigrante que mora nos Estados Unidos não tem para onde ir. Ou ele paga atendimento particular, ou ele não tem nada, porque ele não tem plano de saúde, ele não tem SUS lá também. Isso faz com que brasileiros que residem nos Estados Unidos tenham muitos problemas para acessar o serviço de saúde lá. E agora, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, são os grandes prejudicados pela falta de serviço de atendimento para eles. São os imigrantes. Então, são os milhões de latino-americanos que residem nos Estados Unidos, mesmo que de forma formalizada, né, mesmo que não sejam ilegais no país, não têm acesso ao sistema de saúde deles e ficam, de fato, à mercê do sistema quando precisa. Então, o trabalho em rede tem como objetivo restabelecer essa coerência. Nós precisamos resolver problema crítico quando ele for crítico, mas precisamos fazer prevenção trabalhando em rede. Se a gente só trabalhar prevenção, vai deixar de ter agravo crítico? Vai deixar de ter emergência? Não, nunca vai deixar de ter emergência e não tem problema. Nunca vai deixar de ter um acidente de moto. Adoro falar em acidente de moto. Adoro, porque muita gente adora moto. Eu também gosto de moto. Mas muita gente é irregular com moto. Não tem carteira para conduzir moto, nem tem habilitação para isso, não paga os impostos para deixar em dia a moto, então não paga licenciamento, não paga DPVAT, não paga IPVA. Motociclista é o campeão do viver irregularmente com a sua moto. Adoro usar o exemplo da moto. Mas eu curto moto, viu? O acidente de moto vai continuar acontecendo. Então, as emergências têm que estar lá abertas para receber o acidentado de moto? Sim, o acidente vai continuar acontecendo a briga, vai continuar acontecendo o corte com faca dentro de casa, mas o atendimento de emergência existe para isso, para atender as urgências e emergências. O grande problema é que nós estamos entupindo e abarrotando as emergências com casos preveníveis. Grande exemplo que eu posso dar nesse caso para vocês é o AVC, o acidente vascular cerebral. O AVC é, prioritariamente no Brasil, um caso de descompensação de pressão, um pico hipertensivo. Então, é o paciente que é hipertenso, que toma remédio para hipertensão e que descompensou a pressão dele e ele teve o evento do AVC. Ele teve o agravo, o pico hipertensivo que culminou no acidente vascular cerebral. Então, o idoso hipertenso que teve um AVC, ele é um retrato absoluto de nossa derrota na prevenção em saúde pública, em saúde privada, em saúde coletiva. Porque ele não precisava estar tendo esse AVC, ele podia continuar monitorando sua pressão alta, sua hipertensão, com medicamento, com redução de sódio na dieta, com atividade física, com todo o aparato de prevenção que nós podemos ofertar para ele. Se ele teve o AVC, e vamos imaginar, ele pode morrer deste agravo, ele pode falecer do episódio do AVC, e se ele sobrevive, ele pode ficar gravemente sequelado. O paciente com sequela, daí entrou num outro nível de complexidade, né? Deixou de ser atenção primária, deixou de ser baixa complexidade. Agora nós estamos falando de um indivíduo acamado, eventualmente de um indivíduo com hemiplegia, com o lado do corpo paralisado, um indivíduo que precisa de fisioterapia diária. Vamos imaginar um caso de um indivíduo que fique vegetativo numa cama alimentando-se por aparelhos.
respirando por aparelhos. Uma condição indigna de vida, uma condição vegetativa. Era um paciente hipertenso em casa. Era um paciente autônomo, que tinha sua vida de forma autônoma e, de repente, se transforma num caso altamente complexo. Este é um exemplo de uma derrota de nossa parte, profissionais de saúde, da prevenção. Então, o trabalho em rede, ele tem uma série de justificativas. É para economia de dinheiro público? Claro que é, mas não somente é para economia de dinheiro de plano de saúde também, mas é para economia de custo social. É para devolver ao indivíduo a qualidade de vida sem que ele precise agudizar. Então, vamos aprender a trabalhar em rede, vamos aprender a trabalhar em equipe, a mostrar para os outros profissionais da nossa equipe, do nosso grupo, que atendem aquele mesmo pacientinho, o que é que a gente está fazendo no caso, como que a gente está administrando o problema dele, que vocês sabem tão bem quanto eu, não se mostra somente na boca. São indivíduos com problemas emocionais, são indivíduos com problemas gástricos, vocês sabem disso? Quantos indivíduos têm acidez bucal? Quantos indivíduos têm dispepsia? Uma série de problemas gástricos que culminam em doenças orais, que culminam em doenças bucais. Então, o paciente seu não é só seu, ele também é de um gastro, ele também é de um clínico geral, ele também é de um psicólogo que está tratando questões emocionais dele, está fazendo psicoterapia, é de um psiquiatra que está prescrevendo uma medicação. Então, gente, para que o nosso atendimento em saúde coletiva, não me refiro só em saúde pública, de forma alguma, a coisa tem que acontecer em redes. Temos que nos comunicar. Muitos dos pacientes que vocês terão também condições sociais difíceis. Serão pacientes, principalmente na clínica escola, que vocês vão começar a atender nos próximos anos, serão pacientes com problemas, com questões sociais, com carência, com uma pobreza importante. E daí a gente precisa trabalhar junto com o serviço social. É um paciente que não tem nem pasta e nem escova dentro de casa, que nunca aprendeu a usar o fio dental? Sim, é um paciente adulto que nunca aprendeu a usar o fio dental. Então, são exemplos de, primeiro, sensibilidade, né? Nós devemos ter sensibilidade para com este caso. Também de acolhida e de trabalho em rede junto com outros profissionais. Essa figurinha aí do slide 12 é disparada a figurinha mais importante da aula. Essa figurinha. A gente vai retomar o assunto no segundo bimestre, pode apostar nisso, mas essa figurinha fica aí como a mais importante. Não podemos trabalhar de forma fragmentada, temos que trabalhar em redes poliárquicas de atenção e saúde. E você é um pontinho dessa rede. Você, profissional de saúde da área de odonto, é um ponto dessa rede, mas você tem que se comunicar em rede com os demais. A rede de atenção e saúde é lei, não é uma coisa que inventei de minha cabeça, ela consta desde 2011, elas estão compreendidas no âmbito da região, no âmbito regionalizado, então você está trabalhando em rede com os outros profissionais da mesma região que você atua, isso é estabelecido por lei também. E, de fato, devemos aprender o conceito de redes. Questão que vai cair lá na prova, na outra prova, não nessa, né? Redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistema de apoio, garantem a integralidade do cuidado. Nosso objetivo de trabalhar em rede é garantir saúde integral. E se essa saúde integral vai precisar da Polícia Civil, vai precisar da Polícia Civil. Se essa saúde integral vai precisar do Conselho Tutelar, vai precisar da Delegacia da Mulher, eu não sei. Entende como vai além o sistema de redes? Não é só você com teus amigos dentistas. Não é só você com seus colegas médicos. Não, é com todo um aparato que interfere na saúde integral do teu paciente, que vai além da esfera de saúde, mas que também impacta no componente de saúde do teu paciente. Queridos, quero acabar com esse slide, não quero ir adiante, porque não, essa aula de redes não cai nessa prova, então eu não quero confundir muito a cabeça de vocês. Para quem chegou depois, viu que eu já coloquei um fórum lá. Nós estamos em 22 alunos, muito bom.
Já viram que eu coloquei um fórum para vocês e vocês podem ir lá dedicar-se ao fórum. Eu vou interromper a gravação da aula também para mandar o arquivo de aula